E tem craque ignorado pelo futebol brasileiro fazendo sucesso na Major League Soccer. Nos últimos dias chegaram a especular que Evander, brasileiro de 28 anos de idade, revelado no Vasco e que hoje pertence ao Cincinnati, poderia virar reforço do Flamengo. Não é verdade. E aqui vem a curiosidade. O jogador que mais se aproxima dos números de Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos tem sido completamente ignorado por Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e outros clubes brasileiros capazes de investir pesado. Só para você entender, o Evander tem, desde que se mudou para os Estados Unidos, 125 jogos, 60 gols e 51 assistências. Ou seja, o cara tem 111 participações em gol em 125 jogos. Aí você deve estar pensando, pô, mas é Major League Soccer, Nicola. Pois é, mas o Almada jogava na Major League Soccer antes de vir para o Botafogo e arrebentar por aqui, com números inferiores ao do Evander. Quero contar que Lúcio Acosta, que hoje é um dos destaques do Fluminense, também jogava na Major League Soccer, com números inferiores. Até o Savarino, que já fez barulho por aqui, também passou com menos destaque pela Major League Soccer. Pois bem, na atual temporada, são 21 jogos, 12 gols e 11 assistências com a camisa do FC Cincinnati. 23 participações em gol em 21 jogos. Ele é o jogador com mais assistências e com mais participações em gol na temporada, à frente, inclusive, de Lionel Messi. Talvez você não se lembre, mas o Evander surge no Vasco, é vendido para o Midland e chega nos Estados Unidos em 2023, primeiro no Portland Timbers, depois no Cincinnati desde 2025, atleta avaliado em 16 milhões de euros. Estou para contar para vocês que se ele for contratado para jogar no Brasil, meio atacante, que veste a 10 e é capitão do seu time, seria titular absoluto em qualquer clube do Brasil. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segunda-feira, o Cruzeiro, com a vitória diante da equipe do Corinthians, retornou ontem mesmo, os jogadores foram liberados e hoje já teve treino à tarde na Toca da Raposa 2 e a última atividade será na tarde desta terça. Depois o Cruzeiro viaja para o Rio de Janeiro, aí é concentração total. O Cruzeiro deve ficar na região da Barra para o duelo de quarta-feira às 9h30 da noite, com o Maracanã lotado e com a Nação Azul marcando presença. São esperados aí cerca de 4.000 cruzeirenses no duelo desta quarta-feira. Empate no primeiro jogo e agora quem vencer, vitória simples, garante vaga aí na próxima fase da Copa Libertadores da América. Esta preparação do Cruzeiro, que contou aí, claro, com uma atividade mais leve para quem jogou diante do Corinthians, mas o restante foi a campo e com o Wesley trabalhando normalmente. O Wesley foi preservado no duelo em São Paulo contra o Corinthians, mas o jogador aí volta a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge, com muita possibilidade de iniciar o compromisso da quarta-feira no Maracanã. O Arthur Jorge não perdeu ninguém por ordem médica, até muita gente comentou aí que em um determinado momento da partida viu o Lucas Romero levando a mão à coxa ali para um possível problema, mas não teve absolutamente nada, terminou o jogo bem e é peça aí fundamental, principalmente porque o Cruzeiro não terá o Matheus Henrique, a desfalque, vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Agora, o técnico Arthur Jorge vai definir aí nos próximos dias. Ele só confirma o time no dia da partida na pré-eleição, mas, por exemplo, Fagner jogou bem, muito bem contra o Corinthians, estava suspenso, tendência de voltar à lateral direita. William corre por fora. Na esquerda, o Rojas, que foi banco contra o Corinthians, reassume a condição de titular. Ou poderia entrar o Vidalba. Aí o restante da equipe, imagino que não tenha nenhuma dúvida, o Arthur Jorge, talvez essa dúvida apenas nas laterais, porque Fabrício Bruno com Jonathan Jesus, uma tendência na zaga, Romero e Gerson, Matheus Pereira, Arroio, Wesley e Caio Jorge. De qualquer forma, é um Cruzeiro que ganha mais opções neste momento. Por exemplo, para o decorrer da partida, se ele começar com Arroio e Wesley, ele vai ter o próprio Felipe Moraes, o Kenji também, que volta a ficar à disposição, cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro. Aí estamos falando para a esquerda. Para a direita tem o próprio João Costa, tem o Lúcio Rodrigues para fazer mais de uma função ali no setor ofensivo, o próprio Bruno Rodrigues, que marcou um gol importante diante da equipe do Corinthians. Eu tô na curiosidade para ver como vai montar
esta lista dos relacionados o técnico Arthur Jorge, porque Wanderson marcou gol importante, aí tem muita gente retornando, apenas o Matheus Henrique não será a opção, repito, pela suspensão pelo terceiro cartão amarelo. De qualquer forma, é aguardar e se vem aí uma lista mais robusta para levar mais gente, para todo mundo estar ali fechado neste momento de um jogo muito decisivo, muito importante, que pode aí colocar o Cruzeiro numa fase de quartas de final da Copa Libertadores da América. É aguardar o treinamento desta terça-feira e nesta terça estaremos no Rio de Janeiro com todo o nosso time para trazer todos os detalhes lado a lado com o Cruzeiro. Desde ali o Central da Toca agora já estaremos ao vivo no Rio de Janeiro. Tá falado, pessoal? Mas o Cruzeiro começou com o Otávio, Fagner, Romero também jogou, os dois jogaram 90 minutos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como que isso impacta pro jogo contra o Flamengo na quarta-feira. João Marcelo, Jonathan Jesus, inclusive foi eleito pela gente como melhor em campo a PVS, né? O Jonathan Jesus mais uma vez muito bem. Vidalba na esquerda, como o Milton tinha pedido contra o Flamengo, agora contra o Corinthians foi o Vidalba, não comprometeu, né? Não, de forma nenhuma, Vidalba foi muito bem. Cara, olha, o detalhe é o seguinte, era um jogo, cara, que a gente ia daquele jeito, sabendo que ia ter algumas mudanças na equipe do Cruzeiro. Do time titular, Otávio, Fagner, Jesus, Romero e Caio Jorge. Isso. O garoto Zé Lucas, né, que também começou. Cara, impressionante esse menino, realmente. Felipe Moraes, dois jogadores aí na faixa etária dos 18 anos no time titular do Cruzeiro. Isso, exatamente. Uma média de idade mais baixa, né, esse time do Cruzeiro para esse jogo contra o Corinthians, 25 anos apenas a média de idade. Muito bem os dois aí, realmente. Cara, o Cruzeiro foi muito bem. Eu acho que, por um time ali mesclado, a gente imaginava assim, nossa, se der um empate tá ótimo, porque o foco sem dúvida nenhuma, esse jogo de quarta-feira. Né? Mas foi melhor ainda, né, com a vitória. Eu acho que no segundo tempo, como ele colocou a cavalaria, né, o Cabidão até falou isso, que realmente entra Gerson, Matheus Pereira. E o Arroio também entrou os três e depois juntos. Vem o Lúcio, que inclusive participou do lance, que ele faz o cruzamento pro Wanderson marcar o gol. Então, o time, cara, mudou completamente. E o Corinthians começou a ficar recuado ali, o Cruzeiro mais em cima do Corinthians. Por isso que eu falei que o Cruzeiro estava melhor e já estava merecendo até a vitória ali. E isso aconteceu. Cara, olha, vai forte, né? Eu acho que isso aí dá um ânimo gigantesco. Eu acho que as contratações que chegaram, o Cruzeiro, depois que chegaram esses jogadores, o time deu um degrau a mais ali. Sabe? Subiu um degrau a mais. Subiu. Acho que dos dois ali. Uns dois degraus. Mas quais ali. contratações? Você fala todos esses? Eu acho que todos eles ali, esses três jogadores que chegaram. O Wesley nem participou, né? O Wesley foi poupado desse jogo contra o Corinthians e agora vai, mas mesmo muito provavelmente vai ser titular contra o Flamengo. Contra o Flamengo e Mirassol ele jogou muito, né? Sim. Então, cara, deu um agora outro já jogaram os nível três, né? Com o Lúcio sendo o último deles aí a fazer a estreia. E aí, olha só, o Rojas já chegou, já é titular do Cruzeiro. Zé Lucas, bem demais. Exatamente, eu ia falar no menino. Zé Lucas, bem demais, chegou por agora também. Peck, né, acabou se lesionando, infelizmente. Só pro ano que vem. Mas esses outros três aí, tanto o Wesley, o João Costa, que foi muito participativo ontem pela primeira vez como titular, e o Lúcio, assim, o cartão de visita do Lúcio ele é excelente, né? Se o do Wesley e o do João Costa já tinham ido muito bem esses dois no jogo contra o Mirassol, quando eles estrearam, se o cartão de visita já tinha sido bom, o Wesley que fez o gol contra o Mirassol, o do Lúcio, então, foi excelente mais uma vez, né? Mais um. E João Marcelo, muito bem, hein? Seguro o João Marcelo. Acho que o Cruzeiro até não... Eu gostei menos do João Marcelo nesse jogo do que nos outros, tá? Sim, mas o João Marcelo não tá comprometendo. Acho que ele tá bem firme ali, tá atrás, tá dando... Porque ontem o Otávio salvou ele fazer um gol contra, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que... foi só essa bobeada, né? Ele foi recuar. É uma bobeada que... Não, tudo bem, mas eu tô falando... Foi bobeada, não é aquela coisa do lance do jogo que ele tá ali para fazer o corte, a marcação. Não, foi uma bobeada que ele tocou, o goleiro estava fora do gol, quase que ele marca um gol contra, mas o Otávio voltou rapidinho. Mas fora isso, então, assim, eu tô falando da atuação dele, muito, muito firme. E, cara, então o Cruzeiro até não desistiu do zagueiro lá na contratação, porque você tem Vidalba, que pode ser esse lateral, que vai muito bem, e como zagueiro também. Cara, tá num momento muito bom o Cruzeiro, cara, muito bom mesmo. Isso dá... uma confiança muito grande para a gente contra esse jogo do Flamengo. Será dificílimo, claro, não há dúvida.
tudo pode acontecer, mas o time se acertou no momento, assim, Certinho, preciso, né? Exato. Momento Porque necessário, chegaram esses jogadores e o time encaixou, melhorou, assim, deu uma subida. Depois do retorno da cara, Copa, o incrível. Cruzeiro tá muito bem, conseguindo esse tipo de resultado que, em jogos muito difíceis, né, que talvez a gente não esperava que o resultado fosse, que a vitória fosse o resultado ali, e o Cruzeiro sendo o time que mais venceu e mais pontuou no Brasileiro desde a chegada do Arthur Jorge. São 32 pontos com o Mister agora no Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro chegando aí à 5ª colocação. Podia até, caso o Fluminense tivesse perdido por Palmeiras, podia até ter chegado no 4º lugar. Eu acho que isso é algo que o Cruzeiro pode vislumbrar aí, pelo menos a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Não acho que o Cruzeiro esteja brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, tá muito longe disso. Você foi injustamente criticado mais cedo. Pois é. Você e Milton, eu disse pro Igor, não, Mas deixa aí. aqui na bancada eu não ouvi nenhum dos dois falando isso. Milton falou? Você falou isso? Falou o quê? Que o Cruzeiro tá na briga pelo título do Brasileiro? Olha, deve ter sido uma alucinação há 2 meses atrás. Mas Sua hoje ou hoje eu falo, se Flamengo e Palmeiras derem bobeira, porque nós temos muitos jogos aí pela frente. Mas se eles começarem a tropeçar aí, cara, eu não posso descartar não, porque o Cruzeiro vem numa sequência muito boa aí. Mas assim, muito difícil. Mas se eles derem bobeira... E o nosso foco continua sendo as Copas. Né? Ele é Copa lógico. Libertadores, é Copa do Brasil. Hoje o Campeonato Agora, Brasileiro ele é aí a terceira preocupação do Cruzeiro na temporada. Isso está muito claro também pelo time reserva, tanto no jogo contra o Mirassol, quanto no jogo agora contra o Corinthians. Reserva não, mas um time misto ali, né? Então, o foco é total na Libertadores, o principal objetivo do Cruzeiro na temporada. Acho que depois, dentro do Cruzeiro, internamente, não tem essa distinção entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas o tempo todo a gente está falando, o Cruzeiro está numa campanha de recuperação. Se o Cruzeiro não tivesse ido mal como foi nas 8 primeiras rodadas, que não conseguiu uma vitória, beleza, era uma outra coisa. Mas como foi assim, o Cruzeiro tá tendo que se recuperar, Copas e o Campeonato Brasileiro. Se chegar, beleza. Se não chegar também, não adianta fazer tempestade de copo d'água, não. São 12 pontos de diferença Isso é verdade, do Palmeiras. 12 pontos aqui, veja só. Agora vai dar 1 hora, 1h59, para alimentar um pouco mais o seu delírio no seu sono, né, que você sonhou demais aqui. Você tem Nárnia, mas tudo bem. O Palmeiras ontem pisou na bola. Ajudou vocês aí. Lembrando que a gente tem nós temos um jogo contra o Palmeiras também e contra o Flamengo no Brasileiro, né? Então, já que o Palmeiras está lá na frente, vamos imaginar que o Cruzeiro ganhe do Palmeiras, tá? Aí cai para 9. Entendeu? E temos muitos jogos, gente. Começou praticamente aí o segundo turno, hein? O Palmeiras e o Flamengo não tem mais jogos também. Tem, meu cara. Mas o que eu acabei de falar, o animal? Presta atenção. Ele quer que o Palmeiras entregue. Se eles vão tropeçando ali, não sei o que. O Flamengo perca um monte. Se puder, o Palmeiras tropeçou contra o Fluminense. O Cruzeiro não pode perder um monte. Exatamente. Então, eu tô assim, supondo. Segundo o Marcelo aqui, lá vem as previsões do Milton. Gente, mas é muito fácil, velho. É muito fácil. É só o Palmeiras perder todos e o Cruzeiro ganhar todos. Exato, pronto. Mas é matemática, gente. Matemática. Ainda há a chance do Cruzeiro de ganhar o Campeonato Brasileiro é 50%. Existe. Ou ganha ou perde. Existe. É 50%. Matemática pura. Mas existe. Existe a chance. Faça as contas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.